Voltei cedo de uma conferência de emprego. Não avisei minha ex-esposa, apenas entrei. Cheguei ao ponto de táxi às 15h47 exatas, o relógio do painel marcando cada segundo como um lembrete cruel do que eu estava prestes a fazer. Tinha voltado antes do previsto de uma conferência de emprego, um evento que prometia recomeços profissionais, mas que me deixara vazio por dentro. Não fiz nenhuma ligação. Não enviei mensagem. Só entrei no carro e pedi ao motorista que me levasse à nossa antiga casa. A cada curva, sentia o estômago revirar. Lembranças de jantares iluminados pela lua, brigas que ecoavam pelas paredes finas, o calor dos nossos corpos enfim desistindo de tentar se reconciliar. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Transeuntes, apressados, mal lançavam um olhar para o táxi que os ultrapassava. Enquanto o motorista desviava de buracos, percebi como tudo à minha volta parecia inóspito. O céu carregado, ameaçando chuva, refletia a turbulência interna. Eu me perguntava se era coragem ou loucura, ou ambos, o que me guiava de volta àquele lugar. Em retrospecto, parecia que nunca saíra de lá. Cada esquina guardava uma memória, cada muro riscado recontava uma história nossa. Eu apertava o coldre da sacola onde guardava o crachá da conferência, como se fosse um escudo contra o passado que me aguardava. Quando o carro dobrou na Rua das Acácias, meu peito apertou-se. As árvores secas mal se equacionavam a galhos, mortos, delineando a calçada trêmula. Havia manchas de óleo nos paralelepípedos, resquícios de carros antigos e motores cansados. Em alguns trechos, o asfalto cedia à gravidade dos anos sem manutenção, exibindo rachaduras que se expandiam em teias. Pela janela embaçada, vi a fachada amarelada do nosso lar. As janelas com caixilhos emperrados, as paredes manchadas pela chuva. O portão branco, agora desbotado e salpicado de pontos de ferrugem. O motorista reduziu a velocidade e lançou-me um olhar pelo retrovisor, irônico e curioso. Tá nervoso, amigo? Parece que vai enfrentar uma tempestade pessoal. Não respondi. Fechei os olhos, respirei fundo, como se cada inspiração fosse um contrato silencioso de coragem. Paguei a corrida em notas trêmulas, deslizei da cadeira e pisei na calçada fria. Instantes depois, o carro sumia na esquina, deixando-me só com o rangido distante do motor extinguindo-se no silêncio. Avancei até o portão. A tinta descascada saltava em lascas, revelando camadas de branco sob um marrom antigo. Ao empurrá-lo, a dobradiça chirriou, um grito agudo que reverberou pelo quintal esquecido. Ervas daninhas entre as lajotas, um banco de jardim tombado, o cheiro amargo de terra molhada. O portão balançou para o lado e eu passei sem olhar para trás. Era como romper uma barreira. Dali em diante, cada passo me aproximava do ponto de não retorno. O vestíbulo espiava-me na penumbra. Um corredor longo, com piso em tábuas rangentes e paredes descascando, convidava-me a avançar. O ar tinha um odor de mofo misturado à poeira antiga. Uma cortina surrada deixava escapar um filete de luz mortiça, desenhando retângulos no carpete bege, encardido por umidade e tempo. No chão, papéis voavam levemente, empurrados por correntes de ar. Faturas atrasadas, convites de festa, bilhetes que trocávamos em dias de entusiasmo. Cada folha era um fragmento de vida interrompida. Aproximei-me dos documentos espalhados. Reconheci a letra redonda dela em um convite para um churrasco de família, o aviso da conta de luz vencida em nome dos dois. Um bilhete curto, rabiscado às pressas, pedindo perdão após uma briga estúpida. Toquei as pontas amareladas dos papéis, sentindo a textura quase frágil, prestes a se desfazer. Era como segurar migalhas do nosso passado, distribuídas ali, sem cerimônia. No centro do tapete, intacta, repousava uma fotografia emoldurada. Vi-me refletido em cada traço. Nossas mãos entrelaçadas, os dedos encaixados como peças de um quebra-cabeça perfeito. Sorrisos cúmplices diante de um pôr-do-sol incendiado, como se o mundo ali tivesse cor exclusiva para nós.
A moldura, de madeira, simples, exalava um cheiro sutil de verniz antigo. Agitei a moldura nos dedos e senti um calafrio subir pela espinha. O tempo, que eu sempre quis dobrar a meu favor, parecia esmagar meu peito naquele instante. Engatinei em direção àquela imagem e a segurei com cuidado, como se ela pudesse quebrar. Levei-a ao peito e fechei os olhos. Permiti que a memória invadisse cada centímetro de mim. As promessas sussurradas sob as estrelas. Os planos para o futuro. As pequenas felicidades que agora me pareciam grandiosas. Um soluço contido rasgou minha garganta, e por um momento temi expor minha fraqueza. A casa, antes tão familiar, transformara-se num cenário de suspense. Cada móvel encoberto por lençóis, cada sombra projetada pela luz que entrava pelas frestas. Tudo conspirava para me lembrar de que não havia convite para aquele reencontro. Ainda assim, eu estava ali, dominado por um misto de arrependimento e esperança. Foi quando ouvi o rangido da porta do fundo do corredor. Um estalo seco, carregado de hesitação. Meu coração deu um salto e por um breve segundo o mundo parou. O silêncio ganhou densidade, e eu me apoiei levemente na moldura da porta da sala, imóvel, temendo que o contato me denunciasse. Quem é? A voz veio trêmula, mas firme, ecoando do outro lado do corredor. Houve um tremor na sílaba final, como se a simples pergunta a fizesse lembrar de tudo o que tinha doído. Aquela única pergunta carregava anos de distanciamento. Abri os olhos, enxuguei a saliva seca na garganta e ergui a fotografia à altura do peito. A mão tremia, mas a voz me saiu mais clara do que eu imaginava. Sou eu. A fotografia balançou levemente em minha mão, refletindo a luz mortiça que ainda entrava pela cortina. Aproximei-me com passos hesitantes, cada um pulsando como um tambor em meu peito. Quase não acreditei no que ia dizer a seguir, mas as palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Desculpe por entrar sem avisar. O corredor ficou ainda mais silencioso. A fotografia, agora um símbolo de tudo que fomos, parecia pedir resposta. Eu tive a sensação de que o mundo inteiro aguardava aquele momento. A porta à minha frente, entreaberta, convidava-me a atravessar o limiar que separava o passado do que viria em seguida. E eu segurei firme a moldura, respirando fundo, pronto para enfrentar o que estivesse além daquele estalo de madeira. Ela finalmente avançou, num passo lento, firmando-se no batente. A porta se fechou com um clique surdo, e o eco pareceu anunciar o início de algo maior. O corredor, mergulhado em meia luz, revelava móveis cobertos por lençóis amarelados e quadros pendurados tortos. Ao meu lado, segurava a moldura da fotografia, com dedos trêmulos, a imagem de nós dois, sorrisos cúmplices contra o pôr do sol. Ela parou a poucos metros, o olhar turvo desafiando o silêncio. Senti o calor do peito subir pela garganta, sufocando as palavras, até que um sussurro escapou. O que quer de mim? O tom era duro, mas carregava uma vulnerabilidade que me rasgou, por dentro. Abaixei o braço e coloquei a foto sobre uma mesinha desbotada, retirando o peso físico e simbólico dos meus dedos. Preciso entender por que restou tanto silêncio entre nós. Respondi, procurando afastar o tremor da voz. E se ainda há espaço para nós dois? Ela mordeu o lábio, desviou o olhar para um tapete encardido, depois voltou a encontrar meus olhos. Havia distância ali, um fosso cavado por meses de ausência, mas também, por trás daquela couraça, um traço de curiosidade. Espaço para nós? Repetiu como se testasse a ideia. Cruzou os braços e caminhou lentamente até a janela, onde um filete de luz filtrava-se pela cortina gasta. Minha vida ficou igual a esta sala, meio esquecida, cheia de poeira. Mas ainda pulsa. As palavras caíram suaves, tocando uma parte de mim que eu julgava adormecida. Um nó apertou minha garganta e ela continuou. Pintar me salvou. Cada tela em branco era um grito sem eco. Convidou-se por um gesto imperceptível a virar para a cozinha.
Fiquei ali, parado, observando suas costas se distanciar. O rangido do assoalho acompanhou seus passos até a cafeteira, e o chiado da água subindo trouxe um calor súbito ao ambiente. Quando virou-se com 2 xícaras nas mãos, sentiu o aroma do café forte atravessar a tensão. Café? Ofereceu, estendendo-me uma das canecas. Do jeito que você gostava, sem açúcar. Peguei a xícara, o calor intenso envolvendo minhas mãos frias. Levei o líquido aos lábios e deixei que o amargor me despertasse de vez para o momento presente. Ainda lembra? Murmurei. Alguns detalhes resistem ao tempo. Respondeu, pousando a xícara na mesinha ao lado de um livro empoeirado. Sentamo-nos. A Kat e ela no braço do sofá, eu no centro. E observamos o espaço como 2 estranhos tentando decifrar um mapa já conhecido. O silêncio se tornou menos pesado, até que ela o quebrou. Por que terminamos afinal? Perguntou, olhando, direto para mim. Suspirei, e procurei palavras que soassem verdadeiras, não ensaiadas em palestras ou reuniões. Lembrei-me das madrugadas em claro, dos planos de carreira que nos afastaram, do orgulho que me impediu de perceber seu vazio. Saí em busca de metas que não incluíam a sua voz, admiti. Percebi tarde demais que, no meu esforço para conquistar o mundo, deixei de construir o nosso. Vi um arrependimento passar rapidamente pelo rosto dela, misturado com algo como alívio. A caneca repousava fria na mesinha, esquecida. Eu mergulhei no silêncio para não gritar sozinha, confessou. Achei que seria apenas uma fase, mas o silêncio virou nossa rotina. Um nó no meu estômago cedeu, e senti as primeiras lágrimas, querendo escorrer. Desviei o olhar para a planta murcha na lareira, como se a vivesse pela primeira vez. E agora? Perguntei, a voz embargada. O que podemos fazer? Ela levantou-se e foi até o corredor, onde pendurou uma pequena tela que eu não havia notado antes. Era um quadro em tons de laranja e marrom, a tinta ainda fresca denunciando a paixão com que fora pintado. Isso é seu refúgio, disse passando a ponta dos dedos pelas pinceladas. Pintar me salvou, mas faltava alguém que acreditasse em mim. Aproximei-me sem pensar, examinei cada detalhe, o jogo de luz e sombra, a intensidade das cores. Senti o ímpeto de compartilhar aquele momento. É magnífico, falei com sinceridade. Você devia expor. Os olhos dela se iluminaram, e o sorriso tímido que surgiu foi como um alívio para os meus próprios dedos, que se desembaraçavam do peso do passado. Ela hesitou, então assentiu devagar. Talvez, murmurou como se me permitisse sonhar junto a ela. Voltei ao sofá e pela primeira vez senti o móvel dar suporte real ao meu corpo cansado. Olhei ao redor, os bilhetes sobre o tapete, as fotos na estante, os móveis envelhecidos ganhavam um novo sentido. Eram testemunhas do que fomos e do que podemos ser. Prometo que vou acreditar em cada nova tela, disse, sentindo a emoção aflorar. Mas preciso que você também acredite na gente. Ela encostou-se, os ombros relaxando pela primeira vez desde que chegara. Aproximei nosso olhar e estendi a mão. Ela a segurou. Podemos começar trocando mensagens toda semana, sugeri. Sem cobranças, só para saber como estamos. Gosto dessa ideia, respondeu, apertando minha mão. Um silêncio confortável se instalou, e o entardecer invadiu a sala em tons de vinho e roxo. As sombras dançaram pelas paredes, pintando nova vida no velho lar. Levantei-me e fui até o mural de fotografias no corredor. Escolhi uma imagem nossa numa praia deserta, eu e ela rindo despreocupados, e voltei, oferecendo-lhes a velha moldura. Vamos exibir isso junto com seu quadro, disse, entregando-lhes a foto. Posso? Perguntei, já sabendo a resposta. Pode. Ela sussurrou com os olhos brilhando. Fixamos a foto ao lado da obra, reconciliando passado e presente. Quando terminamos, o peso do silêncio deu lugar a uma leveza rara. Sentamo-nos de novo,
No sofá, xícaras vazias ao lado, e conversamos sobre a exposição que ela planejava e a vaga de trabalho internacional que me interessava. O incentivo que recebi foi genuíno, algo que há muito eu não sentia. Ao me levantar para partir, o relógio antigo marcava 18h23. No portal, ela me acompanhou até o portão desbotado. "Amanhã podemos pintar juntos?" perguntou, voz suave como um convite de paz. "Sim", respondi, sorrindo pela primeira vez em horas. "E depois te conto sobre a vaga." O portão rangeu menos ameaçador, como se abençoasse nosso pacto de recomeço. Caminhei pela rua antiga, o coração leve e a cabeça repleta de planos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o destino não era mais uma tempestade a enfrentar, mas uma tela em branco a ser pintada a dois.